a espiral descendente do pecado. O que quer dizer isso? Paulo, em Efésios 4, 17 a 24, ele faz um contraste entre a vida do gentio, que vivia sem os padrões de Cristo, e agora uma vida diferente, né? Os padrões de vida de um verdadeiro cristão, que alimentam a unidade. Percebam só, vamos ler. Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Paulo não estava apenas preocupado com os pecados ou o comportamento dos gentios. Não, não, não. Ele estava preocupado com o padrão de comportamento que exibiam. Né? Então, porque quando a pessoa vai para o lado do pecado, começa uma trajetória descendente. É por isso que o título é a espiral descendente do pecado. Né? A pessoa começa a baixar, né? Veja uma pessoa viciada, começa ali com uma cervejinha, depois uma bebida mais forte, depois vai sendo o aguardente mesmo, a pinga, né? E aí a pessoa começa a se viciar completamente, se torna um bêbado e é encontrado aí caído pelas sarjetas, pelas cidades, né? Vai indo no buraco ladeira abaixo, né? E se é uma droga, então começa ali com alguma droga mais leve, se é que existe, vai indo para uma droga mais pesada e finalmente está numa cracolândia aí, meio zumbi, né? E as pessoas não sabem o que fazer, os pais, os parentes, né? E a lição faz uma observação sobre os gentios e ela diz assim: essa espiritualidade insensível é a fonte do entendimento obscurecido destacado no início da passagem. O que diz o início da passagem? Diz assim: por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, ou seja, a pessoa já não sente mais o que é errado. E aí acha que aquilo é certo e vai fazendo. A consciência já não atua mais, né? E diz assim: e da prática sexual depravada sublinhada no fim, onde ele fala, se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. A pessoa vai se metendo aí num monte de aventuras sexuais, acaba pegando alguma doença, e alguns até morrem mesmo, por causa dessas doenças que pegam. Morrem no pecado, infelizmente. Afastados de Deus, eles não sabiam como viver e, separados de sua graça salvadora, continuavam em uma espiral descendente de pecado e depravação. Claro que Paulo está falando aqui dos gentios que começaram a cair nesse buraco do pecado e não saíam dele, né? E parece que o pecado não tinha fim. Isso acontece, né? E por isso que esse título, a espiral descendente do pecado. As pessoas se envolvem com o pecado, vão caindo mais e mais e mais, não sabem como sair do buraco onde estão. E Ellen White adverte sobre essa questão no livro Patriarcas e Profetas. Ela diz assim: antes de um cristão cometer abertamente um pecado, há um longo processo de preparo no coração que o mundo não vê. A mente não desce repentinamente da pureza e da santidade para a depravação, a corrupção e o crime. Leva tempo para degradar aqueles que foram formados à imagem de Deus até um estado brutal e satânico. Somos transformados pela contemplação, alimentando pensamentos impuros,
o ser humano pode educar sua mente de tal maneira que o pecado, que antes lhe causava aversão, acaba se tornando agradável. Vocês já perceberam que a pessoa, quando toma uma bebida alcoólica, faz careta? E se é uma criança, um jovem, um adolescente que toma pela primeira vez, ele até gosta daquilo. É ruim. Mas ele vai acostumando, faz careta e diz assim, nossa, isso é muito bom. Não sei como é que é muito bom se faz uma careta horrorosa daquela, né? Mas passa a gostar do pecado. Isso acontece com outros pecados também. E ela continua dizendo, a mente é educada no sentido de se familiarizar com o pecado, de modo que a consciência, que era sensível, acaba se tornando indiferente, demorando-se sobre essas coisas com profundo interesse. Portanto, hoje vamos pedir a Deus que nos livre dessa espiral do pecado, né? Que pode nos puxar para baixo, nos levar para o buraco mesmo do fogo eterno do inferno, né? É isso que vai acontecer. Mas a gente vai ver que é possível uma transformação, que o braço de Cristo é longo e forte o suficiente para arrancar as pessoas que estão presas nessa espiral do pecado lá no fundo.